Aristóteles abre a sua obra Metafísica falando que todo ser humano, por natureza, deseja conhecer. Platão, na obra Teeteto, fala algo similar. Portanto, tanto para Platão como para Aristóteles, a admiração é o grande desencadeador do pensar. E se nós pensarmos qual seria o objetivo último do filosofar? Em uma palavra, o conhecer. O problema da correspondência da realidade externa com o nosso pensamento é o problema que marca a filosofia moderna, de Descartes até Kant. Se nós pensarmos as filosofias como ilhas, então nós temos a ilha de Descartes, a ilha de Hume, a ilha de Spinoza, a ilha de Kant, a ilha de Hegel, mas o fundo aqui é o mesmo para todos. Portanto, o que marca o pensamento moderno é justamente essa teoria do conhecimento, essa busca do conhecimento, sobre a fonte do conhecimento, por exemplo. Diferente do período antigo e medieval, que foi marcado pela metafísica, e diferente também do pensamento contemporâneo, que será marcado pela filosofia da linguagem. O empirismo e o racionalismo são as duas formas como a filosofia, até Kant, tenta responder o problema sobre a origem do conhecimento, sobre a fonte do conhecimento. E aqui a questão central é a seguinte: o nosso pensamento pode captar a realidade externa, exterior? O aspecto sensível da realidade possui um caráter revelativo e um caráter ocultante. O caráter revelativo é justamente do empirismo. O caráter ocultante é do racionalismo. A sensação para o empirismo revela a causa. E aí nós temos a experiência. Já a sensação para o racionalismo esconde a causa, e aqui nós temos a razão. O saber para o racionalismo não deve se basear em representações sensíveis, mas a partir de princípios inatos e a priori. E aqui nós podemos mencionar duas metáforas. A primeira da ponte e a segunda do muro. Começamos pela metáfora da ponte. Imaginamos uma ponte. Nós temos de um lado da ponte um sujeito, e esse sujeito pode ser um empirista ou um racionalista. E neste lado da ponte, atravessando a ponte, nós alcançamos os princípios inatos e a priori. Um racionalista é aquele que atravessa a ponte, porque ele precisa dos princípios inatos e a priori. Já o empirista não atravessa a ponte, porque ele se basta com a experiência. Então, com a metáfora da ponte, o racionalista atravessa, o empirista não atravessa. Já a metáfora do muro, nós temos então um muro aqui, aqui nós temos um racionalista e um empirista, e a pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: como esse sujeito, sendo racionalista ou empirista, conhece o que tem neste lado do muro, na parte de trás do muro, se ele tem acesso apenas à frente do muro? O que um empirista ou um racionalista faria neste caso, tentando conhecer o que está de trás do muro, tendo acesso apenas à frente? O empirista, ele resolve o problema a partir do elemento sensível. Então ele conclui que o que tem aqui deve ter aqui. Já o racionalista é aquele que salta o muro. Por quê? Porque ele precisa se apegar aos princípios inatos e a priori para conhecer o que tem aqui. Então, o racionalista, para conhecer o aspecto sensível da realidade, ele precisa desses princípios inatos e a priori. O empirista não precisa. Para o racionalista, portanto, a inspeção da superfície visível do muro não tem qualquer utilidade para conhecer o que está para lá dele. Porque para ele a sua superfície visível esconde o que está para lá dele. Já o empirista alcança o conhecimento daquilo que está para lá, baseando-se na inspeção daquilo que está no lado de cá. E o lado de lá revela-se no lado de cá. Em suma, saltar o muro ou atravessar a ponte significa buscar os princípios inatos e a priori. O empirista não nega a razão, que somos sujeitos racionais, mas ele nega sim essa parábola metafísica dos princípios inatos a priorísticos. Então até agora comentamos brevemente sobre o racionalismo e o empirismo. Falaremos agora um pouco sobre o idealismo e o realismo. O idealismo é uma superação do realismo e é ainda uma revolução ainda mais radical em relação ao criticismo kantiano. A filosofia antiga e medieval afirma que a realidade, e aqui nós temos a verdade, pode ser conhecida pelo pensamento, e aqui nós temos a certeza. E essa filosofia ainda afirma que a realidade é exterior ao pensamento. Já o pensamento moderno, até Kant, continua afirmando a mesma coisa, que a realidade é exterior ao pensamento. Assim, o pensamento pré-idealista afirma a oposição entre certeza e verdade. E a episteme kantiana defende a existência da coisa em si e de sua incognoscibilidade.
Mas pro idealismo, aqui nós podemos citar Hegel, o conceito coisa em si é contraditório. E compreender que o conceito de coisa em si é contraditório significa compreender que, para além do pensamento, não pode existir qualquer coisa que lhe seja exterior. E exatamente, porque a coisa em si é pensada, ela não pode ser em si. E, portanto, o pensamento kantiano, segundo o idealismo, é um absurdo. E através da negação da coisa em si, o idealismo chega à afirmação da identidade entre certeza e verdade. O conteúdo do pensamento é o ser, e o ser se revela na consciência humana. Portanto, para o idealismo, nada existe fora do pensamento. O pensamento é o todo. Para o realismo, existe uma identidade imediata entre certeza e verdade. E o ser é independente ao pensamento. Já para o idealismo, essa identidade é mediata, porque o pensar é o todo e o todo é pensamento. O ser é pensamento. Assim, para o idealismo, a metafísica é ciência, ela é possível como ciência. Kant tinha defendido que a metafísica, na sua crítica da razão pura, não era possível como ciência. Por quê? Porque ele criou um fosso intransponível entre os dois mundos, o mundo numênico, da coisa em si, e o mundo fenomênico. Segundo Kant, nós conhecemos apenas o mundo dos fenômenos, jamais da coisa em si, porque a nossa razão é limitada. Já o idealismo defende a cognoscibilidade e não a incognoscibilidade da coisa em si. Portanto, esse conceito de coisa em si, para o idealismo, para Hegel, por exemplo, é contraditório, é um absurdo. Portanto, com o idealismo, há um regresso da metafísica lá no pensamento grego. Essa busca de compreender o todo. Ao tornar a metafísica possível como ciência, se busca essa compreensão do todo, que era muito comum no pensamento grego. Sendo o pensamento todo, ele é a própria realidade absoluta e divina. E, portanto, assim, Deus e o homem coincidem. Enfim, neste vídeo abordamos um pouco o pensamento moderno, destacando a relação entre, inicialmente, o empirismo e o racionalismo, e depois abordamos a relação entre o realismo e o idealismo. Até o próximo vídeo.